sou Natália Bem-vindo. E eu sou a Caroline Lima. Está no ar o Pode Fuxicar. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E de nos acompanhar nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. E a nossa convidada de hoje, ela é fisioterapeuta pélvica. Com ênfase na sexualidade. É a Susan Fontinelli. É... E aí, dona Susan? Vamos falar um pouquinho aí Hoje sobre... o programa vai ser assim, demais, né não? Vai Hot. muitas descobertas. Ai, meu Deus. Eu mesmo aqui vou ficar com cada cara aqui. Estamos aí, preparadas. Então, gente, muito obrigada pelo convite, de verdade. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu admiro muito, sigo as duas, né? O programa, no Instagram. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui, porque nós viemos aqui hoje para quebrar tabus. Quebra. Porque tabus, eles servem para ser quebrados. E a gente, enquanto nós mulheres, a gente tem um papel muito importante, sabe, meninas? De, ainda mais por ser fisioterapeuta pélvica, depois que me tornei mãe. E isso vem muito forte, assim, comigo, porque a gente vê que hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tem todas as cartas na mesa de sexo, sexualidade, mas ao mesmo tempo nós não temos nada na mesa, porque ainda temos muito o nu que a gente vê em shows, na internet, tá tudo lá. Por isso que eu digo que as cartas estão na mesa. Mas ao mesmo tempo, com aquele nosso parceiro, com a nossa parceira, a gente muitas vezes tem tabus enormes. Inclusive, eu já nem falo do outro, mas falo da gente. Às vezes a gente não se conhece. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Ai, que delícia. Prepare-se. A Natália é a tímida daqui. Não, Eu vou ficar só olhando pra ela. Pois não vamos a gente deixar a timidez lá fora, porque verdade. aqui a gente Ela tá tem que realmente brincando. se conhecer, né? Não, então. Exatamente. E aí você trouxe também alguns materiais para ajudar a gente, né, Exato. nesse entendimento. Exato, vou mostrar pra vocês, né? Então, a minha especialidade, gente, é fisioterapia pélvica, né? Eu trouxe a pelve, porque só para que todo mundo entenda que a fisioterapia pélvica é vida. Toda mulher deveria fazer. Eu costumo falar, eu preparo muitas mulheres para o parto. Eu costumo falar que daqui uns 10 anos, toda grávida, ela vai necessariamente lá para o obstetra, vai para o nutricionista, materno-infantil, que é super necessário fazer atividade física, e vai para a fisioterapia pélvica, né? E toda mulher, né? A gente está falando da parte gravídica, mas assim, toda mulher precisa se conhecer. Então, eu trouxe aqui a pelve para a gente entender, né, que toda essa região, né, nossa região vulvar, que é a região de fora ali, onde tem os pelos pubianos, os grandes lábios, os pequenos lábios. E aí a gente abre mais um pouquinho e a gente tem ali o clitóris, né? E eu trouxe o nosso amigo. Se você não sabe o que é isso, você precisa de ajuda. E nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, esse aqui é o nosso clitóris. Fica Vocês aí. conheciam, meninas? Conheço. Que era assim, desse jeitinho? Essa é a parte interna, né? Um Já a negócio parte assim, interna. Não, ele é todo, ó. E aí, essa é a grande questão, né? Que muita Ele gente tá muito não... estranho ainda, Tá, assim, mas é meio que assim, ó. Ele parece assim, né? Ele tem esse solo que é pra deixar ele mais bonitinho. Mas, gente, alguma a gente vai, eu até falei, né, vinha conversando no carro, que, assim, é interessante a gente sempre falar das curiosidades do nosso amigo clitóris. Porque muita gente, pra muita gente, ele é muito tabu, gente. E a gente precisa estar falando sobre ele. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Queria que as pessoas que estão nos assistindo também refletissem. Todo orgasmo é clitoriano, sim ou não? Os meus, sim. Os meus também. Eu tenho como, a gente já até conversou sobre Tipo isso assim, em não outra precisa oportunidade. estar, né? Não precisa. Desculpa pelo Não, sim, você acha que todo orgasmo é clitoriano? Você acha? Eu tenho certeza que não. Certeza que não. Certeza. Por que não? Porque... Entendeu? Não? Tenho certeza que não. Gente, então, vamos lá. Esse aqui é o nosso amigo, né? O clitóris. Essa partezinha, a gente sempre faz a comparação do seguinte. Quem já assistiu Titanic vai entender aqui. Então, a ponta do iceberg é o que nós vemos ali
fora. Então, tem mulheres que nunca nem viram esse fora, gente, porque ele tem um prepúcio, ele tem que nem nós temos lá no pênis, muitos homens têm a pele que recobre a parte, né, superior do pênis, a gente também tem no clitóris. E aí, o ideal é que a gente fache também para lavar. Isso é muito importante. A gente tá falando aqui que a gente precisa se tocar. Passada, né? quer dizer que a pelezinha tem que tirar? A gente faixa, porque algumas mulheres ele é um pouquinho, ele cobre, ele tem uma capa, que nem aquelas camisas que a gente usa que a gente bota aqui na cabeça. capuz, né? O capuz, né? E aí ele tem, assim, é legal que a gente lave com muito cuidado, porque a gente às vezes vai com muita força. E não Tirar até a se toca, sensibilidade do bichinho, porque coitado. assim, o clitóris ele tem, gente, 8.000 terminações nervosas. O pênis tem menos de 4.000. E por que que os homens sempre... Né? Mas é por Porque isso eles que a estão em gente veio vantagem aqui. no Mas, é babado? mais cultura. Por isso que eu falei que a gente veio para quebrar tabu. Uhum. Mulheres ensinando outras mulheres a descoberta do prazer. A descoberta do prazer feminino. Um homem é raríssimo um homem que tem um orgasmo e, sem tirar o pênis, consegue, na mesma penetração, ter outro, continuando ali a penetração. Raríssimo. Nós, mulheres, Conseguimos podemos vários, né? ter vários, um Vários. atrás do outro. É. Por quê? Porque todo orgasmo, e aí eu vendo vários artigos, pra gente ter muito assunto pra gente conversar, e aí vi, né, que há muito tempo eu já tinha visto esta ideiazinha que tinha lá, este comentário, que é, o clitóris, ele fica mais ou menos de 0,4 a 4 centímetros, mais ou menos, 0,4 na realidade, né? Pra fora, o resto tudo tá pra dentro. Por isso que eu falei do Titanic. Porque o iceberg que ele bateu, achavam que era só aquilo ali. Só aquela parte. Na realidade, ele tava todo lá dentro. Então, Natália, sim, hoje foi descoberto, há um tempo atrás, que todo orgasmo é clitoriano. Por quê? Quando eu posso estimular por fora, lembra que nós temos 8.000 terminações nervosas nele todo, 4.000 só na partezinha de fora. Quando eu tenho penetração, por isso que é a grande questão, que eu sempre falo, que eu preciso me conhecer. O ponto G tem alguma... O ponto G, vamos lá, tá? Ele tem alguma Eu tenho- ligação aí com esse eu tenho uma bichinho? região vaginal. Aí a gente chama, né, que é o ponto C do clitóris, que é em cima, que é por fora, né, gente? Por fora, o ponto C, que é o clitóris. O ponto G, nada mais do que é quando é estimulado por dentro. E aí eu pego essa parte, gente. E aí é interessante a gente falar. Eu pego essa parte quando eu estimulo com o dedo, ou quando eu estimulo com o pênis, ou com um vibrador. Vibrador é vida, gente, por vários motivos. Não é só porque muitas pessoas pensam, mas ele é uma forma maravilhosa de autoconhecimento, meninas. Eu tenho um projeto que é o projeto Se Toca Mulher, que é o se tocar em todos os sentidos. O se toca pro teu prazer, para você entender que você é capaz totalmente de sentir prazer, não necessariamente estando com um parceiro. Eu não preciso acoplar o meu prazer ao outro. Eu posso ter prazer só. Ninguém tá falando... E culturalmente a mulher já tem isso colocado nela, de que para ela ser feliz, ela precisa proporcionar para a Prazer família dela todo. prazer, né? Que o alimentar, o cuidar, o estar ali disponível totalmente para o outro, né? Exatamente. E por isso que é cultural. Se antigamente uma mulher fosse vista se masturbando, ela levava uma surra, ela era, sabe? E até hoje nós somos muito rechaçadas por causa disso. Um homem, desde sempre, desde que o mundo é mundo, o homem pode se masturbar. Sabe, pegando nos ovos aí na frente de todo mundo. E pode se masturbar. E desde jovem, muito jovem, né? E pra mulher... Existe esse preconceito. E o Se Toca Mulher no sentido, mulher, encontre o caminho do seu prazer. Eu sempre falo para as minhas pacientes, encontre o caminho, o prazer, ele é seu. O prazer, ele é individual primeiro. A gente não pode. A nossa vida sexual, ela começa de forma, mulheres, na maioria das vezes, muito equivocada. A gente tem um relacionamento com... Vamos falar assim, porque existem vários tipos de relacionamento, né? Vários tipos. Nós temos gays, lésbicas, ok, maravilha. Mas nós estamos falando da descoberta deste prazer quando a gente fala da penetração, especificamente é o que eu estou falando hoje, pênis, vagina.
Mas a gente pode até posteriormente vir falar sobre outros assuntos que são muito interessantes. É por isso, gente, que mulheres, relacionamento entre mulheres, o prazer é muito maior. Por quê? Porque elas se escutam mais. São duas mulheres. Elas tendem a procurar, a dar o prazer, foi o que você falou. Aquela questão da gente querer sempre dar o prazer. É a comida na mesa, é a roupa lavada, é o sexo, é o prazer. Às vezes você nem tá É o afim. estar mas... disponível, Exato. Mas aí, no caso de duas mulheres, nós temos bastante, porque elas se entendem melhor. Então tem muito essa questão também, né? Mas na questão dos heterossexuais, o que é que a gente consegue ver? Começo de relacionamentos sexuais muito errados, porque eu não me conheço. Eu não sei onde está o meu prazer. Eu não sei, nunca me toquei, eu não sei. Aí Como é que eu vou direcionar o outro? E tem muitas mulheres que não sabem o que é orgasmo, né? Muitas! E aí tem um dado super importante da Universidade de Oxford que fala o seguinte, que somente 30% das mulheres conseguem ter orgasmo na penetração. Por que que a gente fala que todo orgasmo é clitoriano? Porque ou você estimula ele por fora ou você está estimulando ele por dentro. Por isso que é clitoriano, entendeu? Então, só 30% das mulheres tem na penetração. Então, se você for ver, boa parte das 70%... Não precisa de penetração para ter prazer, no caso. Não precisa. Eu, Susan Caroline Silva Fontinelli Costa, nunca tive orgasmo na penetração. Nunca. E nem provavelmente terei. Por quê? Como nós falamos, 30% tem na penetração. 70% vai ter por estímulo clitoriano. E aí, como que a gente estimula o clitóris? Primeiro de tudo, né? As pessoas pensam, vou pegar o vibrador, vou tacar lá... Não, gente, não tira a sensibilidade do bichinho. não tira, né? Mas não é também assim. É o se tocar, lembra? O se tocar, o se conhecer. Esse ponto aqui é legal para eu sentir prazer. Então eu vou estimular ele. Aí eu já sei o caminho do meu prazer. Então eu consigo mostrar pro outro quando esse outro vier, porque nem sempre a gente tem parceiro. Não é verdade? Eu não preciso esperar um parceiro para eu ter prazer. Essa é a grande questão, acho que da revolução Por desse isso século que XXI. as amigas solteiras, ao invés de sair com boy lixo, compre um vibrador, minha Um filha. sugador de clitóris. É o seu melhor amigo. Eu tenho um e eu sim. sou casada. Um sugador de clitóris. Gente, Top! Procure aí. isso aí eu acho que foi a revolução melhor do que se fosse carros voadores. Porque ele dá uma média de 2 a 3 minutos um orgasmo super potente. A primeira vez eu contei foi 59 segundos. Olha, tá vendo? A minha média é 1 minuto e meio. Eu falei, eu quero saber quanto tempo vai demorar. Tá chegando pra Olha aqui. Mas E detalhe, a gente se recupera muito rápido. Sabe? E assim, gente, isso Pronta é pra legal. outra. Pronta pra outra. Isso é legal, porque tem até uma Cronômetro questão... zerado. Isso, de novo. Tem mulheres E que eu acho que acaba, quando você começa, você tem um primeiro orgasmo, meio que você fica na vontade de ter vários. Com certeza. Os estudos homem não, falam... não, morreu já, um pouco na vontade. Quero dormir, tchau. Sim, exato. Os estudos falam que nós mulheres somos da seguinte forma. Nós tive relação sexual hoje, foi perfeita, maravilhosa. Então, a próxima vez que eu for ser estimulada, eu vou lembrar da última vez que eu tive. Então, a última relação que nós tivemos nos fala como será mais ou menos a próxima. Porque nós, mulheres, nós temos muito mais o toque, o homem é muito visual. Se a gente pudesse comparar, nós compararíamos da seguinte forma, que o homem, ele é um fogão a lenha, onde a gente tem que... o homem é um fogão elétrico, perdão. Ele é um fogão elétrico, onde você triscou, passou de calcinha, de fio dental, deu um beijo, você já olhou pra ele, deu uma piscadinha, o homem já tá lá. Você apertou um botão, ele já tá no ponto, porque homens são visuais, e não é só questão visual, tá, gente? Eu tava lendo um artigo que fala que são questões hormonais. Hormonais, né? Então, a gente tem que entender que nós não somos iguais. Né? E aí, que a revolução dos sexos, a revolução feminina, nós queremos direitos iguais. Nós não somos estimuladas da mesma forma, gente. Vocês entendem? Nem internamente, nem na sociedade, nem nada. Não Tanto é que na hora do sexo, né? Se não estimular ali até a gente começar a sentir prazer,
Sim. Causa até dor, né? Com certeza, dor na relação sexual, que não é normal sentir dor. Hoje em dia a gente tem muita queixa em consultório, eu que atendo dor durante a relação sexual, a gente tem muita queixa. E sim, muitas vezes é aquilo, é o não caprichar nas preliminares, como nós falamos. O homem é um fogão elétrico, nós somos um fogão a E lenha. às vezes eles não têm paciência, né? Não tem, porque o sexo não começa lá naquele horário que nós decidimos ter relação sexual. Aquela coisa que tu disse, a gente já tem a lembrança. Se a última foi Exato. boa, mas se Isso. foi ruim, aí você já fica. Com Ou preguiça. então se ele fez dor alguma de cabeça. coisa, não pediu desculpa, homens peçam desculpas, mesmo que vocês estejam certos. Mesmo que estejam Quase nunca tão certo, mas mas lá de casa sempre tá errado. Aí ele diz, eu calada, ainda estou errada. Eu digo, exatamente pra que você tá falando? Então, gente, o sexo começa no bom dia. Na forma como Nossa, muito legal. nós nos ajudamos mutuamente. Nós estamos falando de relações mais duradouras. Por quê? Porque que no começo de toda relação é um fogo, não pode se ver. Olhou, transa sorriu, na é mandioca casa. no bombril. É, exatamente. Transa no sofá, transa na cozinha, transa em todos os cômodos, no carro. Ocorre... Várias Mas por fantasias. quê? Porque é o novo. E o nosso cérebro, tudo que é novo, é curiosidade. Será Como que é por isso é? que um monte de gente não tem relacionamento? Pra ficar Sim. sempre nessa frescurinha boa? Sim, porque a dopamina e a dopamina é isso. A dopamina vicia as pessoas. Os filmes pornográficos, né? Acho muito importante a gente falar sobre isso. Eles são um desserviço Sim. ao sexo, à saúde, um desserviço. Eu tava lendo um artigo hoje pela manhã que eu achei incrível. Modifica quem é viciado em filme Perde a pornográfico. sensibilidade, né? Você modifica a sensibilidade e a forma como você interpreta a realidade. É como se o teu nível fosse sempre muito mais alto, porque tu vê que aquilo ali tudo é encenado, mas tu não te toca que aquilo tudo é mentira. É um filme. Porque pra homem que é visual, né? É injusto. Ele se excita muito e aí ele quer botar o padrão, Natália. O padrão, quando ele for ter a relação sexual com a parceira, Naquele o padrão nível. daquele nível que não existe. Mulher, como assim tu consegue fazer esse espacate aqui? Entendeu? Como é que tu não consegue ter 3 orgasmos um atrás do outro? Mas ele não consegue, tipo, mas quer que a outra consiga. Uhum. Então, e muda mesmo a forma do cérebro. O cérebro ele fica mais atrofiado. É como se ele precisasse de mais estímulo. É uma droga. Não. É uma Já ouvi droga. falar Eu vi mesmo. os cérebros totalmente diferentes. O que é muito estimulado, viciados em sexo, de pornografia, e não conseguem mais nem se excitar. Vocês entendem? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que o dia a dia é o admirar. Qual é o maior, é o que eu costumo dizer, né? Acho que a pitada mais legal de um relacionamento é o fato de você admirar o outro. Você não consegue transar e sentir prazer e lubrificar se você não admira o outro. Porque a admiração, ela gera dentro de você um sentimento muito gostoso. Né? E acho que é isso que a gente tem que relacionamentos a partir de 7 anos de relacionamento, que é o que a gente já considera relacionamentos duradouros. Vocês têm relacionamentos assim, mais de 7 anos? Eu tô quase. Eu tenho 11. Pois é, e aí sempre é interessante essas questões da gente estar admirando o outro. E assim, lá em casa a gente tem a sexta-feira do casal. Nós instituímos, eu e meu esposo, ele é embarcado, ele é piloto de navio. Então, quando ele está aqui, a sexta é nossa. Então, nós saímos porque a gente precisa desse momento pra gente. E aí a gente evita tá falando de filho. Claro que sempre gera uma conversinha, Rodrigo lindo, aqui, amor, aqui. Mas a gente tenta, olho no olho, né? Bebe uma cervejinha, come alguma coisa gostosa, escuta uma música, porque sexo, ele é construção, né? E assim, ele tem que estar em bases muito sólidas. Mas eu sempre falo para as minhas pacientes mulheres, se você não se conhecer, você corre um sério risco de você entregar o seu prazer na mão do outro. E aí tem uma grande questão que relacionamentos acabam. Nós estamos aqui, mas nós não sabemos, a gente quer ficar casado o resto da vida. Mas nós não sabemos o futuro. E quando esse relacionamento acabar, se ele acabar, ou se passar por alguma crise, ou qualquer coisa, o outro leva o teu prazer, porque estava com ele, nunca foi teu. Então, eu tenho que ter o meu prazer.
Por isso que é tão importante você se conhecer, para que você saiba o caminho e saiba indicar pro outro. como é que é o Exato, caminho. porque você fica culpabilizando, coitado dos homens, agora vou defender. Coitado, você não se conhece, como a Natália falou. Aí você quer que o outro te conheça e que ele te dê um super prazer. Lembra que o homem é... Visual, Nós não, né? nós somos, a gente precisa muita lubrificação. Porque sempre eu falo para as pacientes, sente dor na relação. Eu sinto às vezes quando eu não tô tão afim, aquele sexo que eu não fiz obrigada, mas eu não tava. Todo mundo aqui acho que já teve alguma vez que você não tava afim, aí do Sim, meio pro final é. você foi até... Eu acho que a maioria das mulheres que tem aquela vida corrida, marido Sim. muito tempo, né? Passa por Sim. isso, né? Exato, por isso que é interessante a gente sempre estar usando artimanhas que são muito legais, as fantasias sexuais. Se você não gosta de se vestir, de que o outro se vista, né? O meu marido até perguntou pra mim, ele falou assim, amor, você tem alguma fantasia sexual? Eu disse, não. Se você se vestir de qualquer coisa, eu vou ter uma crise de riso. Eu disse, por favor, Não, não se vista de nada, tá bom demais. Bota só o samba canção aí mesmo, que eu já tô feliz. Se inventar de jogar leite condensado no meu dedão do pé, acabou, meu filho. Acabou o tesão, né? É doido. É isso. E Povo assim, esquisito. Desculpa, gente, não é querendo julgar, cada um com seu prazer, né? Do seu prazer. Nunca deixei ninguém chupar meu dedão, então não sei o que vocês falam. não sei a sensação, né? Vai que é entre bom. 4 paredes, vale tudo, É. contanto que seja consensual. Isso é muito legal, que dê prazer aos dois. Mas o que a gente vê hoje, por isso que eu falei das cartas estarem na mesa, mas ao mesmo tempo parece que elas estão viradas, a gente não consegue ler, porque são tantas mulheres insatisfeitas em consultório, e que eu palestro e vejo, e assim, muitos tabus não sabem que isso aqui pode ajudar. Acho que tu percebe até já pelas expressões, né? Sim, e assim, quando eu pergunto, você já teve orgasmo? Eu tive, eu nunca teve. Eu digo, nunca teve, né? Tive, eu digo, como é? Quando você não sabe explicar, você nunca teve. Aí, Porque tem diferente intensidade de orgasmo, né? Porque tem uns que são bem longos e tem outros que já acabou. é, Tipo assim. sim. Por quê? Por Por quê? quê? Porque o orgasmo não tá no clitóris. Ele só recebe, o orgasmo está aqui. Então, quando eu estou muito preocupada, o meu inconsciente, às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu tava super afim. Mas o inconsciente da gente Pensa naquele manda monte de demais, problema. manda. Isso. E aí eu não me permito. Eu tenho que porque- fazer isso e aquilo outro. Isso. Lá, lá, E lá, aí lá, lá. vem a cereja do bolo, que é incrível. Isso é incrível. Que é o quê? Eu tenho várias possibilidades de estar relaxando durante o orgasmo. Porque no orgasmo é como se eu desligasse o meu corpo, eu resetasse e voltei novamente. Só que eu tô tão pilhada, às vezes eu tô tão cansada e estressada que o meu corpo diz assim, não, lembra do luta e fuga? Não, aqui não, você tá precisando ficar, ligadona, atenta. Aí você não relaxa aqui e não responde. Por isso que tem orgasmo que é fuleiragem. Ou às vezes você não consegue. Tenta orgasmo com o próprio vibrador, com várias coisas e o Não vou dedo do conseguir. parceiro, não vou. Pronto, acabou. Por quê? Porque você não conseguiu. Porque o orgasmo está aqui, o sexo está aqui, tudo. O nosso corpo, o clitóris e a nossa lubrificação só responde aos estímulos que são. Por isso que no começo do relacionamento, um beijo é tão excitante. Seu namorado vai lhe pegar começo de namoro em casa e vocês começam o rala e rola, o amasso dentro do carro, você já tá ali no ponto para ter relação sexual. Vocês Se não entendem? tiver, é bom ver se tá certo, né? É, porque tudo no No começo começo, tem no que ter começo, essas é. questões. Então, é isso que é muito importante, que a gente entenda que esses vários mecanismos, que principalmente nós mulheres que somos muito ansiosas, que carregamos muitos compromissos, muitas responsabilidades, Muita né? logística passa pela Muita, gente. pra gente, né? pra vocês estarem aqui, pra nós três somos mães, pra gente estar aqui, vocês desde cedo, aí grave, estamos aqui, é muito, aí a gente tá aqui, mas às vezes a gente não tá. É. Cabeça vai e volta. E na hora do sexo, não vai adiantar. Você tá pensando, a conta de água que tem pra pagar, o gás está acabando. Meu Deus, minha academia termina amanhã, eu tenho que pagar. Ou então outras coisas. Ah, eu O tô com menino raiva. já acordar da soneca. Tranca Isso é a porta, terrível. porque namorar na frente de criança é uma outra questão que é muito importante. É crime.
e deixa sequelas irreversíveis, né? Então, eu sei, lá em casa, eu verifico a porta e o meu marido vai verificar de Eu novo. também. Muda de cômodo. Quando estamos, ele fica no quartinho dele, quando estamos só nós, ele verifica e eu também. E eu ainda fecho o quarto do neném, porque ele pode abrir o quarto dele e sai ainda na ficar, casa, né? e ainda ficar escutando. Na Gente, porta. é muito sério isso. Né? Então, assim, o sexo, ele realmente precisa ser, não existe, meninas, nenhum outro adjetivo. As pessoas querem enfeitar e romantizar o sexo. Eu vim dessa forma, eu achei tão legal que tu falou, né, ela veio toda menininha, mas foi de propósito. Uma porque as camponesa. pessoas querem romantizar o sexo. E sexo, ele precisa ser prazeroso, precisa ter prazer, precisa ser lhe satisfazer. Eu sempre faço a comparação, você chegar numa confeitaria e aí você vê vários bolos. E aí você não vai comer o bolo, você não vai pedir uma fatia daquele bolo que você não teve desejo. Quer desejo? Tô com desejo, vontade de comer aquilo ali. É a mesma coisa. E é comer também. É um dos palavreados que a gente. Eu não vou, então eu tenho que desejar. Por isso, aquela questão que nós mulheres, a gente não pode, gente. A autoestima tem que estar alta. A gente não pode se abandonar. Eu sempre falo, todo dia que eu vou pra academia, todo dia que eu me cuido um pouquinho, eu digo, eu não posso me abandonar. Porque Às vezes a gente é até criticada, né? Sim. Nossa, vai Sim. né, maquiada pra academia, vai Sim. né? E eu acho que é sobre isso, é autoestima, né? Cada um dentro do seu, né? Mas tem pessoas que, não, eu me sinto bem, bonita, maquiada. Sim, Às claro. vezes até um protetor com cor que Sim. seja, né? Sim, claro. E aí eu acho que tudo faz parte, né? Com certeza, porque a gente não pode se abandonar, e a grande questão do não se abandonar é a gente também ir pra cama, transar, porque são estas as palavras que nós precisamos usar, a gente não pode usar pudor, fazer amor. Ai, gente, a gente vai transar, né? Quando você tava falando aí, essa parte de romantizar, eu lembrei logo, tipo assim, da minha primeira vez. Tipo, foi romantizado pra mim. Já pro menino, não. Era uma coisa assim, os dois eram virgens, então ele foi com todo A sede possível. o acervo de pornô que poderia imaginar. Que estava poluindo. E eu fui na inocência de, a pureza, o romance, os dois, a primeira vez. Gente, eu perdi minha virgindade de 4. Então, assim, eu acho que foi essa diferença de informação, essa falta de cuidado, do pouco que a gente sabe, de tudo. Foi, assim, traumatizante pra mim. Eu tipo, demorei, tipo, acho que 1 ano e 3 meses pra fazer de novo. Porque pra mim foi... meu Deus, como que alguém pode querer fazer isso? Isso aqui é só se for pra reproduzir e tal. Então, assim, pra ele... foi maravilhoso, porque ele cumpriu o objetivo dele. Sim. Deve ter falado pros amigos e tudo, mas pra mim foi traumatizante. E eu acredito muito que isso foi falta de informação. Eu não digo de ter acesso a esse tipo de conteúdo, mas eu digo de até a mãe chegar e conversar, filha, a menstruação, tipo, a gente já não sabe da questão da menstruação e tudo mais. Então é tudo muito novo, tem tudo muito pudor da gente, né? Da família também. Então... dá pra entender, porque também a forma que a minha mãe foi criada também foi outra forma, né? Então, assim, mas foi uma coisa traumatizante porque foi romantizada na minha mente. Eu imaginei, meu Deus, o filme da Cinderela. Que tudo lindo e maravilhoso, eu não vou sentir dor, eu não vou... Pois é. E aí, eu já converso com outras pessoas. Hoje, eu já com olhar, às vezes, quando eu vejo, por exemplo, eu tenho irmãs adolescentes, né? Estão na fase, uma tem 15, a outra tem 17. Então, assim, a minha mãe não consegue ter essa conversa com elas, mas eu estou sempre ali puxando, conversando, tentando entender o que é que elas pensam. Hoje, ela já tem uma visão totalmente diferente que eu tinha na época, em relação a isso, em relação ao alto prazer. E eu lembro que já foi um tabu dentro de casa, de tipo assim, elas serem mais à frente do tempo, e hoje em dia quando eu converso com elas eu fico, cara, que massa, se eu tivesse a cabeça que vocês têm, não teria sido traumatizante pra mim como foi. E é pra vida toda, né? Porque pra gente, como mulher marca, né? Pra ele, de uma mulher, nem deve lembrar. É realmente uma coisa especial, não adianta. É um marco na nossa vida, né? É um marco na nossa, deveria também ser um marco na vida dos homens também, mas é tratado de uma forma... Tem pais que levam os filhos para leva mesmo, e até hoje o meu marido, eu tava falando pra ele, eu digo, olha, esse aqui eu vou criar, mas ele vai ser assim, um cavalheiro.
Porque a gente precisa ensinar, nós que somos mães de meninos, eu e você, a gente precisa ensinar eles a serem cavalheiros, porque respeitosos, porque é um outro ser humano, e isso deixa marcas. Também, né? Eu tenho pacientes que nunca tiveram, que sempre foram traumatizadas desde o início, e algo foi que aconteceu, chegou ao estopim delas não conseguirem mais ter relação sexual. Então aí elas precisam tratar com a terapia, com o psicólogo, com o ginecologista, porque muitas vezes precisa usar algumas medicações, muitas vezes até antidepressivos, para a gente conseguir trabalhar. Associado a isso, a gente trabalha com a fisioterapia e o tratamento, isso é uma questão muito importante, gente. Vamos lá. Sentir dor, ardor, incômodo na relação sexual não é normal. Procurem ajuda do seu gineco, se você estiver indo lá para pedir a informação, para que você seja encaminhado para um serviço de psicólogo, porque nós não tratamos só, eu não trato só, eu sempre encaminho meus pacientes para terapia. Mas a questão da fisioterapia é uma coisa que você não tem acesso no serviço SUS, né? Na saúde, assim. Então, eu sou fisioterapeuta do município há 12 anos, né? E aí, a gente está em processo de abrir um ambulatório para atender mulheres. Em janeiro ou fevereiro do ano que vem, o município provavelmente vai estar funcionando, porque a gente vai avaliar essas mulheres e algumas que tiverem ao nosso alcance em relação aos materiais que nós vamos ter, a gente vai tratar. Inclusive, hoje, em alguns bairros, como Planalto, João 23... o Raul Barcelar, a gente já está atendendo mulheres com essas queixas e é muito feliz a gente ver que a gente pode mudar a realidade dessas mulheres, porque o sexo é para ser prazeroso, gente. O sexo não é pra gente fazer se a gente não tiver afim, mas também se a gente... Olha, outra coisa. Peraí, vamos falar de prazer. Vamos. E prazer também, para a taurina que está ligada a comida. E o que foi que chegou aí pra gente? Manda aqui. Chegou aqui, trevo, açaí. Que saudade. Que delícia. A vontade que eu tenho de mandar no zap é oi, sumido. Chegou aqui, trevo, açaí pra gente. Ai, gente, maravilhoso. Eu amo demais. Não, e sem falar que eles têm, além do açaí, né, tem aqueles sabores maravilhosos de tapioca. O danoninho. Eu sou louca pelo danoninho. O meu favorito é o de tapioca e o de cupuaçu. Lá em casa todo mundo é viciado em açaí. É. Meu Não, amor. é bom, né? Meu filho é viciado em açaí. Bora abrir, bora assim, falar, bater aquele papo gostoso que a gente tá tendo aqui e comer, não é mesmo? Claro. Maravilha. Como você tá falando, né? Dor na relação não é normal. Se tiver, procure um médico. A gente precisa procurar um médico porque, gente, às vezes as pessoas O querem médico ser autossuficientes. Eu não sou médico para avaliar se aquele paciente tem alguma questão clínica que não seja da físio. Então, sim, procurar um médico, coisas, né? Descartar outras questões para a gente poder ir para físio. O sexo, ele precisa necessariamente ser prazeroso e gostoso. E dor não está relacionada a prazer, como nós sabemos, né? Eu acho muito interessante, meninas, que um homem, toda vida que ele tem relação sexual, ele praticamente, todas as vezes, ele ejacula. Vocês concordam? E se ele não ejacular, para ele foi... Se ele não tiver um orgasmo. Sim. Aí por que se aceita que nós, mulheres, temos várias relações sexuais e praticamente muitas mulheres ficam no 0 a 0? Então... E porque às vezes assim, né? Pra mulher, o homem tá como tu falasse, né? Primeiro tem o lance dos hormônios, então ele tá sempre com vontade, sempre querendo. E a mulher, por conta da correria do dia a dia, né? Por mais que não tenha brigado, por mais que nada disso. O homem também é afetado quando ele tá com problema assim no trabalho. Eu acho que não é a mesma coisa. Não é, mas com certeza, mas ele tem os... Mas ele ainda consegue ter o orgasmo. E a mulher é o seguinte, né? E a mulher é o seguinte, então, ela não tá bem, ela tá cansada, e o homem quer, e aí você diz, não, hoje não, eu não tô bem e tal, né? E a gente já sente a carinha do homem, né? Por quê? O que que tá acontecendo? Mas por que a mulher, assim, ela vai perdendo um pouco não tem aquela constância, né, na vontade, assim, como o homem? Por vários motivos, né? Aí a gente hormonais precisa ver também, hormonais, né? porque... Questão da libido. Sim. Gente, essa bandida dessa libido. Gente, libido é um processo de construção. Sou repetitiva? Sou, mas é para que todo mundo que tá aqui nos assistindo entenda que não adianta eu vou ter um sexo fodástico, top hoje, não sei o quê, e eu não continuar construindo isso. Porque nós, mulheres, temos algumas coisas contra, não é a nosso favor, é contra a gente. Hormônios, como você falou.
A questão do Sim, climatério... da vida que a gente tem essa queda de hormônio horrorosa. A questão do climatério é muito forte. Então, quando essa mulher tá parando de menstruar, ou essa menstruação tá vindo já de 3 em 3 meses, duas vezes no ano, e aí é interessante que a gente entenda que LH e FSH, progesterona e estrogênio, eles são produzidos nos ovários. E esses ovários, eles vão murchar durante o período do climatério e da menopausa. E aí eu não vou ter, né, o LH e o FSH são muito produzidos também pela hipófise, né? E aí a grande questão é, eu não vou ter esses hormônios para irrigar a minha musculatura. Então, eu vou ficar seca. Como que eu vou sentir prazer se eu vou começar a ter relação? Eu tô seca, tá doendo? Tá doendo? Então, tem a questão hormonal. Tem a questão também que nós não pensamos em sexo. Quem aqui pensou em sexo hoje, das duas? Pensar. Transando. Não. Se imaginar. Não diga assim? Pensou. Eu tô bem. A minha libido tá ótima. Vocês entendem? Eu pensei hoje quando eu tava na academia, né? E aí eu falei, hoje aqui isso já foi um problema pra mim em relação, sabia? Já chegou um cara dizer assim pra mim, tu pensa muito em sexo. E foi motivo de término. Mas que bom pra você. Mas é porque eu sou uma mulher que depois desse babado eu vou passar mais 1 ano e 3 meses sem transar, claro, não é mesmo? Porque você já se resolveu, você já resolveu boa parte das suas questões, porque a gente não resolve todas as nossas questões na vida, né? Então, gato, se você não estiver disponível para me ajudar nesse momento, tchau. Eu tenho um sugador de clitóris, entendeu? Gente, o melhor amigo de uma mulher é um sugador. Olha, ó. Eu nunca nem ouvi falar. Vou falar agora para as telespectadoras. O melhor amigo de uma mulher se chama sugador de clitóris. Gente, se você não conhece, se você não conhecia, compre. Porque é perfeito. E outra, vamos lá. Não dói, não, amiga, não é. Imagina assim, ele não puxa. Não é, ele não faz. Meu Deus, coitado, vai ficar. Eu só lembrei de uma cena dos Monstros S.A. que tem uma máquina que puxa o grito. Sim, Natália, eu não uso o meu sugador de clitóris do lado do sugador, eu uso do outro lado, que é grossinho, só pra estimular o clitóris, como vibrador. Entendi. E eu, como que mulheres, aí tem mulheres, quando eu fui palestrar uma vez, num local, na Capitania dos Portos, mais de 70 homens, aí cheguei lá e disse, comprem vibradores para suas mulheres, e esses homens lá, meu Deus, enquanto eu tiver língua e dedo, eu não compro. Olha, tem homem que tem sério problema, né? O ego dele não permite ter um negócio ali que ajuda. E é muito complicado isso. O meu já me deu de presente. Pois é, e é ótimo. Meu marido... Por isso que 11 anos de casado. Caminhando para os 33 e mais. Vamos lá, vencer. Né? Mas, gente, é isso, porque como que a gente usa aí... Ponto de interrogação. Tá, eu sou casada, eu vou comprar... Eu não tenho orgasmo, eu tenho dificuldade de ter orgasmo. Porque, gente, a questão não é só orgasmo. Vamos dar um ponto e vírgula, vamos lá. Às vezes, quando eu pego isso aqui, tá vibrando, e eu toco lá, só toco no clitóris, eu não preciso ter um orgasmo naquele momento, é só para me lubrificar mais, para me ter uma penetração sanguínea também, né? Ali eu incluí o vibrador no sexo, e aí cai a questão de muitos homens acharem que isso, gente, tem o poder de ser tá competindo comigo. Tem uns que competem, né? Mas lá na hora... Não conta isso pra eles. Mas lá na hora, né? A gente agrega. Isso é que é legal. Amor, tudo isso foi só você, amor. Tudo foi só você. Então, meu marido, ele fala, cadê o seu vibrador? Eu digo, tá ali. Ele, pois pegue. O meu já fica debaixo do travesseiro. Deixa o meu sair correndo. Eu te disse, já aconteceu uma dessa. Eu tenho um sugador de clitóris, ele... Parece um bonequinhozinho, assim, um monstrinho. Eu já vi. Aí ele é azulzinho, assim, fofinho. Aí parece que tem 2 perninhas e uma carinha rosinha. Aí o meu filho pegou a caixa, não foi o vibrador. Ele pegou a caixa e falou, mamãe, que dente é esse? Porque parece a raiz de um dente, né? Aí eu... Devolve, menino. Isso é para maiores de 18 anos. Eu falei, assim, você. Daqui pra mamãe, vou jogar no lixo. É isso. A gente não pode, meninas, ter um tabu com o nosso parceiro sobre sexo. Porque a maior intimidade que nós temos
na nossa vida é o sexo Gente, que você trocar divide com fluidos o outro. com o outro. E aí você tem entendeu? vergonha. Será que não tá precisando uma conversa com esse parceiro? Olha, posição de 4, ela não é muito legal pra mim. Eu tenho que estar super, hiper, mega lubrificada. Pro início não é legal. Tipo, no início. Então a gente vai namorar em outras posições e aí a gente. Vamos testar uma coisinha nova, meu benzinho. Exato. E homens, né? Vou dar um recado tanto para homens como para mulheres. Homens, sejam muito receptivos quando a parceira vier falar. Porque se ela chegou ao ponto de falar com você, é porque tem algo que está incomodando. E aí, como que esse relacionamento? O relacionamento tá fadado ao fracasso. Ou vai abrir portas para que outras pessoas entrem nesse relacionamento. Fique feliz dela vir falar, porque é sinal que ela quer melhorar e quer continuar, né? Justamente. E mulheres, falem com seus parceiros. Né? Eu sempre costumo falar que a traição, né, quando ela ocorre dentro de um relacionamento, ela nunca é uma saída legal, porque sexo, às vezes a gente né, traiu, porque ela não me procura mais e tudo, mas será que vocês estão conversando? Será que não só tá aquela mesma coisa desde que eu vou lhe usar? Será que só tá assim? Então, quem que gosta? Mas nós mulheres também temos a nossa parcela de culpa. Aí o povo, mas nós não temos tempo, gente. A gente também tem que pensar em sexo. Não é só o homem. A gente tem que pensar, erotizar para que o desejo já comece ali. E isso você já pensa, o último né? sexo que nós tivemos, aí como foi? Como foi a posição? Como foi que eu tive um orgasmo? E assim, na hora do sexo, tem mulheres que são muito recatadas, do lar. A gente respeita, cada ser humano é único. Mas como que você quer sentir muito prazer se você também não... Será que tá condizendo tudo que você tá falando lá na hora do... Será que você fala? Tem mulheres que ficam caladinhas do início ao final. E às vezes não é uma coisa assim, tipo, por exemplo, fantasia. Você vestiu uma fantasia, sou tímida, então você não precisa chegar nesse extremo. Você vai descobrindo coisas novas, às vezes até um gel lubrificante que dá uma sensaçãozinha diferente, uma camisinha com textura. Então, assim, você não precisa começar, vou pegar aqui um choque, ou um choque, não, é choque, falei demais, uma corrente, um plug anal. Um kit sadomasoquista, um chicote. Né? Um negócio aqui na teta. Não, não precisa. Vocês podem começar assim com coisinhas pequenas e testando sensações. Exatamente. Né? Eu sempre falo para as minhas pacientes que é uma ótima opção começar assistindo filmes que não são filmes pornográficos, mas são filmes eróticos, que são super... Nós não estamos falando Me diz aí do contexto que tu já assistiu todos. Não, que são filmes que... eu não consigo assistir. 50 Tons de Cinza. Já assistiu 50 Tons de Cinza? Eu assisti Todos? recente foi o meio. O do meio, não foi nem o... Porque são filmes eróticos que você pode assistir e vai aguçando o seu entendimento em relação à sexualidade. Gente, não é a história, o povo... mas é a história. Não, nós estamos falando da questão sexual. Aí tem o 365. Esse aí eu assisti o primeiro. Pois o primeiro é o... Eu pulei a história que era chata. É mais ruim. O primeiro é o mais ruim. O 2 e o 3 são mais legais. Pois assiste o 2 e o 3, gente. Ó, 365, 50 Tons de Cinza. Tem 4. São 3? 4 ou 3? São 3. Não lembro, mas 365 são 3. Vai sair o quarto agora. E tem esse agora que tá saindo da Netflix, que é... O lado bom de ser traída. Né? Eu tô apaixonada pela Gil Lancelotti. Gente, que mulher. Já? Assisti, meu amor. No eu dia não assisti ainda. Pois assista. O meu estava lá na lista e vocês vão se apaixonar pela Gil Lancelotti, porque a bunda dela é a mais bonita até do que a dos caboclos que aparece lá. Pois E aí, isso que é legal, porque a gente... Como que eu quero ter um sexo massa, prazeroso, que eu me sinta realizada, se eu não penso em sexo? Se eu não falo em sexo? Ninguém tá dizendo pra você ir lá, oi, senhor e senhora, tá aí no meio da rua, fala, hoje eu vou transar. Não, gente, não é isso. Mas é pensar, falar pro parceiro, mandar a foto da lingerie, mandar foto. Você não precisa nem estar vestida, você manda a foto, ele já entende. É pra entender, né?
Eu só lembrei de uma história de uma palestra tua que eu participei, que teve uma convidada que falou que saiu pra jantar com... Eu nunca testei isso aí, meu Deus, tava na minha lista. Tinha esquecido. Que ela saiu pra jantar e aí foi no banheiro, tirou a calcinha e entregou a calcinha pra ele embaixo da mesa. Disse que, meu Deus do céu. Isso é super legal. Coisas assim, diferentes. Super... E aí você vai ter vergonha de quem... Como você falou, você troca fluidos. É uma intimidade maior que a gente tem na vida. Aí eu vou ter vergonha. Apaga a luz, apaga a luz. E outra, gente, vai sendo sem vergonha mesmo, aos pouquinhos, vai perdendo, faz isso. Tenha um dia do casal, se não puder toda semana, ok, eu entendo, mas pelo menos uma vez no mês, o dia de vocês. Botou o menino pra dormir, não pode sair, vão assistir um filme os dois, pega a pipoquinha. Vão ter um momento de vocês, porque sexo, acho que a maior mensagem que eu posso deixar, a descoberta do prazer, né, é conexão que você precisa ter primeiro com você, para que depois você consiga que o outro consiga te ajudar para que vocês juntos, seja relacionamento entre mulheres, relacionamento entre homens e mulheres. O importante é a gente ser feliz. O importante é a gente se sentir bem, ter prazer. Isso que é importante. Saúde! Isso aqui é uma delícia. Vocês têm mais alguma coisa? Gostoso, né? Sim, agora e assim, né? Você falou que você falou que a penetração, ok, né? Não é. Tem muitas mulheres, né, que não precisam de penetração para sentir prazer, a maioria delas. Não é isso? Sim. E por exemplo, o vibrador, né? Às vezes ele tem uma velocidade um pouco exagerada. Sim. Entendeu? E aí, O que acaba sendo também, você machucando. tem que tomar cuidado também com esses tipos de vibradores, né? Mais intensos, porque ao invés de te ajudar, eles vão tirar a sensibilidade. Então, aí toda vez você vai querer mais. Então, assim, gente, vibrador, vamos ter calma. Porque senão você fica viciada em vibrador. E vicia. E você vicia, gente, porque é bom, porque é rápido. Vendo ali a hora do E almoço. outra, Natália, tem que ter muito cuidado, porque a gente vai aumentando o parâmetro. É que nem peso na academia, aquele pezinho tá leve, tu aumenta. Tá leve, tu aumenta. Tem E que aí ter uma tu pode coisa te lesionar. Então, a mesma coisa. Tem relatos na internet de mulheres que nem o vibrador mais ocasionava, fazia com que elas tivessem prazer, porque elas estavam aumentando toda a vida o limiar. E quando eu aumento meu limiar, é um caminho sem volta. O meu vibrador, eu só uso ele praticamente em uma velocidade, o meu. Que é a segunda mais forte. Eu não chego a usar as outras, né? Que eu tenho o IV, né? Para as meninas que querem pesquisar, IV, da ASOS. Né? Então, muito assim, bom os da Ações. É muito bom. É considerado hoje uma das melhores material linhas de muito sex bom, shop, né? bem hipoalergênico. Então, tem que lavar o vibrador depois do sexo. É muito importante, mesmo que você faça sexo com você mesmo. Eu acho tão lindo essa questão. O fazer sexo com você. Você precisa, sim, obrigatoriamente, lavar a região vaginal, ali, vulvar, quer dizer, gente, vulvar, que é a região linha de fora, grandes lábios, pequenos lábios, a aguinha gelada, pega ali da duchinha, pode ser, por exemplo, ou toma um banho e faz o xixi. É muito importante. Ou faz o xixi lá. É muito importante. O xixi é importante até com o parceiro também, né? Com o parceiro é mais importante ainda, que você tá tendo contato com secreções, bactérias, fluidos de outra pessoa. Pra evitar. Interessante. Isso. É necessariamente homens e mulheres. Homens também. Logo, gente, homens, eles ejaculam, têm orgasmo, sai lá pelo mesmo canal que sai o xixi. Então, eu ejaculei e ficou o resto de esperma lá dentro. E aí, o ideal é que eu faça xixi, porque eu tiro o resto de esperma e limpo, para que eu não tenha processos infecciosos também. Então, homens e mulheres devem fazer xixi após a relação sexual, após a penetração. Nossa, muito legal. Muito bom. Mais dúvidas? Estou de boca aberta, assim. Tema maravilhoso. Seu sugador aí, né? Que eu quero ver esse sugador. Ele tem cara de ser tão indefeso, coitado. Mas ele faz maravilha, gente. Mas eu não sabia a existência dessa pessoa, desse sugador. Assim. Gente, vaquinha aqui, vou Natália, lançar eu vou te marcar no meu Insta. Vou te marcar no meu Insta. Natália, esse é o sugador de clitóris. Deixa. Não. Pra que toda essa exposição? Pode botar no meu direct. Não,
a gente... Vamos fazer uma vaquinha pra dar de presente pra Natália. Vamos abrir uma vaquinha online. Proporcione prazer a uma mulher. Faça conhecer o sugador de clitóris. Gente, a gente lubrifica muito mais. Todos os estudos falam que quando eu uso, não só com o intuito... Gente, outra coisa. A gente não pode querer transar com o intuito de ter orgasmo. Que é muito intuito masculino. Por quê? Não, só com esse intuito. Porque aí eu fico muito ansiosa e não curto. Porque o legal é a conexão que você tem das posições quando sexuais. Você fala assim, cara, eu tô tão estressada, eu preciso disso aqui. Não rola. Exato. Porque quando você pensa só no orgasmo, seu objetivo é aquele, rapidamente você tem a penetração e você já quer ir pro orgasmo. Você não curte o momento, é aquela velha questão de você curtir a paisagem, curtir o caminho, você não curte. Então a gente tem que pensar na conexão que aquilo gera e no final a gente porque às vezes quando a gente tá olhando pra primeira paisagem da janela, acabou, já acabou. Aí já é outra questão. Aí já é outra questão, é isso. Por isso, né? Enfim. Primeira paisagem da janela. Agora eu cometi o jornal. Aí ele disse assim, desculpa, é porque você é muito gostosa. Ok, tá, ejaculação precoce. Isso aí trata na fisiopélvica também, né? Trata sim, gente. Gente, tá. Podem encaminhar pro tratamento. Então tá, então é isso, né? Eu amei. Papo maravilhoso. Vamos comer açaí agora. Ô, meninas, gostei obrigada. demais, assim, de saber um pouco mais, né? Tu compra o seu bonequinho, né? Fofinho. Sim, pra mostrar, né? Como tudo começa, né? Que tem a capa, que eu não sabia dessa capa. Tem uma capinha, nem todo mundo tem muita, que nem homem, nem todo homem tem o prepúcio que cobre a cabeça do pênis, nem todo homem, mas assim como, é como se algumas mulheres tivessem uma capinha um pouco maior, então você tem que olhar e subir, você vai ver que tem uma capa, na hora que você afastar, ele aparece. E tem que limpar, porque tem, é que nem a gente tem que limpar o homem também para prevenir câncer de pênis. Tem que lavar aquela região. Nós temos que lavar bastante. A vulva não se lava vagina, ela é autolimpante. A gente lava só a partezinha de fora, que tem os pelos pubianos, ali que tem os grandes lábios, os pequenos lábios, e a região clitoriana você lava bem devagarzinho e seca. É muito importante. Uma informação muito importante também, gente. O clitóris, ele não envelhece. Uma mulher de 95 anos pode ter, se for estimulado um orgasmo do mesmo jeito que uma mulher de 15 anos, ele é o único órgão muscular do corpo da gente que não envelhece. Uau. Mas eu fiquei agora me perguntando por que você disse que murchava. Não, que murcha é o Os ovário. ovários, que produzem hormônios. Por isso que, como não tá mais produzindo na menopausa, a mulher se sente mais seca, porque você realmente atrofia. Não tá sendo mais irrigado, uma terra que não é mais irrigada, ela vai morrer. Então, eu preciso de mais estímulo. Entendi. Perfeito. Eu tinha até outra dúvida, mas foi outras coisas aí. Entendeu? Pois muito obrigada mesmo, Eu que tá? Pela tua presença aqui. Pronto, o sabão. Sabonete íntimo ou sabonete glicerinado ou o quê? Gente, eu já usei sabonete íntimo e me dava um corrimento, coceira. Sim. Me dava uma sensibilidade porque horrível. muda muitas vezes o pH. Aquele cheirinho que tem pH, que você vê lá, pH tal, não é legal, não é. Então, o ideal tem os da Granado, são muito bons. Você pode usar, não todos os dias, mas alguns dias, porque já faz uma limpeza maior de barbatimão com aroeira. Maravilhoso. Eu tenho um líquido e aí eu uso porque ele faz uma limpeza maior. É super legal. É como se fosse a lavagem de salão que a gente faz e aí limpa um pouquinho, mas não pode usar todo dia como normal. Então, o ideal é o glicerinado da Granado. Você usa o barbatimão e a aroeira quando for para aquele date. Tipo, a cistite da lua de mel, gente, que existe. Antes de ontem eu falei para uma paciente. Ela falou, ai, Suzana, meu marido chegou de viagem, transei muito. E aí tô com aquela sensação de que a bexiga tá sempre cheia. E aí já tá melhorando, mas tô fazendo muito xixi e tal. Eu digo, o nome disso aí é cistite da lua de mel. Que é a inflamação da bexiga, porque você passou um tempo sem ter relação sexual, teve um sexo lá bastante,
né, vigoroso, e aí fica dessa forma. Então, precisa lavar, ficar sem calcinha em casa, andar mais de vestido. Deixar a bichinha respirar um pouquinho. E aí, se não melhorar, procura o seu ginecologista. Isso é importante, né, gente? Saúde íntima. Ai, Susan, pois muito obrigada. Papo Espero que vocês tenham gostoso, super gostado. divertido. Foi Maravilhoso. Muito esclarecedor. Nossa, a gente tem muitas coisas. Vamos apresentar os garotos do próximo. Vamos. Olha, Obrigada. gente. Obrigada.